Olá, está no ar o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta terça-feira. Pescadores da colônia Z3 pedem apoio do Poder Legislativo. A audiência pública debate a reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional. Parlamentar encaminha pedido de informação sobre o contrato para a limpeza dos canais da cidade, que foi cancelado pelo SANEP. Vereador questiona a falta de profissionais da Unidade Básica de Saúde da Dom Pedro I. E ainda tem os detalhes do esporte, da previsão do tempo e as vagas disponíveis no Cine. Abrimos nossa edição para falar que na manhã desta terça-feira, dia 2 de agosto, representantes da colônia de pescadores Z3 estiveram em visita ao Poder Legislativo em busca de apoio dos parlamentares para a liberação do seguro-defeso. A repórter Sabrina Lousada acompanhou os detalhes. Com faixas e documentos em mãos, representantes da colônia Z3 relataram que famílias estão sem renda no período de menor atividade da pesca, devido à suspensão do pagamento do seguro-defeso para alguns beneficiários, após a mudança de legislação publicada pelo governo federal. O presidente do Sindicato dos Pescadores da colônia Z3, Nilmar Conceição, afirmou que a medida atinge diretamente a subsistência da comunidade e pediu apoio em peso dos vereadores. E a gente pede para aqueles de apoio que intervenha nisso. São 450 pescadores e pescadoras que não receberam durante 4 meses. Alguns receberam, outros não. Uma medida provisória feita totalmente descabida. Um decreto presidencial elaborado sem a nossa participação no Brasil, não é aqui. Participação no Brasil não participou disso. Então, assim, a gente espera que seja resolvido. Eu acho que o caminho é esse. Pedimos encarecidamente nossos vereadores do nosso município para ver esse apoio que nós estamos precisando. O vereador Paulo Coitinho destacou que a Câmara vai intermediar as tratativas, enviar uma moção aprovada pelo Legislativo e acompanhar os casos apontados pelos pescadores. O parlamentar reforçou que o Legislativo Municipal vai monitorar os prazos de resposta e manter a comunidade informada sobre os encaminhamentos. Pescadores e pescadoras estão passando por esse problema que já vem sendo acarretado há 4 meses. Seguro-defeso, que foi decretado pelo governo federal, ao mesmo tempo tem um decreto que restringe o recebimento desse recurso. Por esta categoria que tanto precisa, que a gente sabe, um momento difícil da pesca artesanal na Lagoa dos Patos, né? Isso começou lá em Brasília, no Lago Paranoá, onde alguns pescadores que não existem estavam inscritos para receber. Então, alguns milhões de reais foram pagos a quem não necessitava. E quem precisa aqui na ponta, aqui em Pelotas, na Lagoa dos Patos, não está recebendo. Então, estamos aqui trabalhando nesse sentido, encaminhando a Brasília agora uma moção solicitando ao governo federal que possa tão logo liberar o seguro-defeso para quem realmente precisa. Pelotas, através dos seus sindicatos e associações e cooperativas, estão regrados, estão legalizados, estão prontos para receber o seguro-defeso para essa categoria que tanto precisa nesse momento de dificuldades da pesca na Lagoa dos Patos. O vereador Júnior Fox, que vem ativamente acompanhando os pescadores, reforçou que vai cobrar do governo municipal o que foi prometido nos últimos encontros. Segundo ele, nada foi feito para auxiliar a classe que passa por tantas dificuldades e falta de apoio. Os pescadores já estiveram aqui há mais de 2 meses atrás. A gente sabe toda a dificuldade que eles estão passando em toda a Lagoa dos Patos e não estão recebendo seguro-defeso. A gente já esteve lá faz quase 2 meses falando com o prefeito Fernando Marrone. O prefeito se comprometeu em dar um apoio, em poder ajudar em questões do SANEP, em questões de alimento, em questões direto com o Ministério da Pesca e até agora nada foi resolvido. Os pescadores estão nesse desespero, é dinheiro, é comida e aí não tem mais o que fazer, entendeu? Não adianta a gente aqui na Câmara de Vereadores só fazer uma moção. A gente tem que resolver o problema, entendeu? É isso que a gente tem que fazer aqui. Senão eles vão encher o plenário de novo e não vai ser feito nada. Então a gente realmente tem que tomar as nossas precauções e resolver o problema deles. É isso que nós temos que fazer. Amanhã, a partir das 2h da tarde, uma audiência pública proposta pelo vereador Paulo Coitinho vai discutir a reforma administrativa que está em debate no Congresso Nacional. Confira o que diz o parlamentar. Estamos tratando sobre uma reforma administrativa do governo federal que busca regularizar, enfim, algumas questões do servidor público federal. Nós estamos muito atentos a esse movimento.
Nós entendemos que os direitos garantidos até aqui para os servidores que já estão na ativa devem ser respeitados. Nós temos algumas centenas ou milhares de servidores aqui em Pelotas, federais, servidores estes da Universidade Federal de Pelotas, do IFSUL, entre outros segmentos públicos federais, que são servidores que estão morando em Pelotas, constituindo suas famílias por aqui. Amanhã a UFPEL estará aqui junto conosco, um debate importante. Vamos estar encaminhando a Brasília uma moção de apoio aos servidores de Pelotas que buscam aquilo que direito é seu, que buscam garantir aquilo que já recebem até aqui. Não se mexe em carreira de servidores assim, de maneira tão imediata, sem essa discussão na base. Então nós queremos ouvir aqui amanhã os servidores das universidades federais, como eu falei, do IFSU, para que a gente possa entender um pouco melhor e estar encaminhando essa moção de apoio aos servidores das instituições públicas federais que estão aqui em Pelotas. A instabilidade volta a preocupar os pelotenses. Vamos te mostrar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Quem nos traz as informações é o Marcelo Burguês. Para terça-feira, o tempo fica nublado com possibilidade de chuvas durante todo o dia. À noite persistem as condições climáticas e as chuvas podem se intensificar. Mínima registrada de 17 graus, máxima de 24 graus centígrados. Para quarta-feira, o sol volta a aparecer, mas as chuvas continuam. As precipitações podem chegar aos 45 milímetros. E a umidade relativa do ar fica entre 89% e 98%. Mínima de 18 graus, máxima de 22 graus. E no próximo bloco você confere. Parlamentar encaminha pedido de informação sobre contrato do SANEP para a limpeza dos canais da cidade. Vereador Cauê Furossolto questiona funcionamento da Unidade Básica de Saúde Dom Pedro I. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica Rede Câmara. O excesso de velocidade é um grande causador de acidentes, infrações que são punidas com multas e perda de pontos na CNH. Quando o excesso de velocidade é de 20% a 50%, acima do limite permitido, a infração é grave. Portanto, são 5 pontos na carteira e R$ 195 de multa. Por fim, se o motorista exceder a velocidade máxima em mais de 50%, a multa é de R$ 880, ou seja, 3 vezes o valor da penalidade gravíssima. Uma dica Rede Câmara. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade.
Voltamos com o nosso segundo bloco para falar que o vereador Marcos Ferreira, o Marcola, encaminhou um pedido de informação ao Poder Executivo, referente ao contrato do SANEP para a limpeza dos canais de Pelotas, que foi cancelado. Confira o que disse o parlamentar. A gente quer saber oficialmente, né, através da documentação que a Prefeitura tem que mandar, em virtude dessa licitação do que diz respeito às contratações de máquinas para a limpeza de canais, que iniciou estranha. Ela iniciou, foi suspensa, foi transferida para a Prefeitura, então nós queremos receber de fato direito para ver por quê. Porque a preocupação é que o processo inicial dava um valor e o processo concluído na Prefeitura deu uma elevação no valor de 350 mil. Então eu quero saber por que dessa elevação, para saber que é o nosso papel fiscalizar os recursos públicos. O vereador Cauê Furossolto questionou a Secretaria de Saúde com um pedido de informação sobre a falta de profissionais da Unidade Básica de Saúde Dom Pedro I. Confira o que disse. Nós fomos chamados pela comunidade do Fragata e nós percebemos que lá na UBS da Dom Pedro I existem 3 equipes e deveriam ter 3 técnicos de enfermagem. Chegando no local, a gente presenciou só uma que estava trabalhando sobrecarregada pelas outras 2 equipes e me foi dito que realmente, né, só existe e só consta uma técnica de enfermagem. Então, a gente fez o pedido de informação para ter providências, porque a gente sabe que o atendimento à população ele não é correto, mas assim como a equipe deveria estar completa e não está sobrecarregando, por exemplo, essa técnica de enfermagem que disse que estava no auge psicológico. Então, a gente está fazendo esse pedido de informação e a gente quer a resposta o mais rápido possível para solucionar esse problema. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine Pelotas, divulgou as vagas disponíveis para esta terça-feira, dia 2 de agosto. São elas: vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico, auxiliar de pessoal, auxiliar de técnico de eletrônica, vagas para barman, caldeireiro, carpinteiro, churrasqueiro, vagas para confeiteiro, para copeiro, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, vagas para eletricistas de instalações, vagas para empregado doméstico, encarregados de obras, faxineiro, ferreiro armador, funileiro industrial, vagas para garçom, gerente comercial, instalador de som e acessórios de veículos, lavador de veículos, vagas para marceneiro, mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de montagem de máquinas, vagas para motorista entregador, nutricionista, operador de máquinas, operador de processo de produção, operador de vendas em lojas, orientador de tráfego para estacionamento, padeiro, pedreiro, vagas para pintor de alvenaria, pintor de obras, reparador de aparelhos eletrodomésticos, servente de obras, técnico de balanças em eletrônicas, tradutor e intérprete de libras, vendedor interno e vagas para vendedor pracista. As vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS estão disponíveis para auxiliar administrativo e ajudante de carga e descarga de mercadoria. Para mais informações, vá até o Cine na Rua General Osório, número 602, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou acesse o site www.fgtas.rs.gov.br. A partir desta quarta-feira, 3 de agosto, acontece em Pelotas a Mostra Sesc de Partituras. O evento de concertos vai acontecer no Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, localizado na Rua Félix da Cunha, número 651, a partir das 8 horas da noite de forma gratuita. Com apresentações de obras inéditas e interação com o público, a programação foi definida. Na quarta-feira, a abertura é com o Camerata Sesc Pelotas e o quarteto Ibirapitanga. Já na quinta, a apresentação do grupo Duo e Ribas Duo. Já na sexta, o último dia do evento, o Quinteto de Metais e a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo finalizam as apresentações. Para mais informações, ligue 53 32 25 60 63 ou acione o WhatsApp 53 991 31 31 76 e prestigie a cultura de Pelotas. E agora chegou a hora de falar de esportes. E quem retorna para nos atualizar as últimas informações é o Marcelo Burguês. Na noite de ontem, 1º de setembro, a tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada do US Open nos Estados Unidos, dando adeus ao Grande Slam.
A tenista americana Amanda Anisimova, nona colocada do WTA, foi avassaladora no primeiro set. Venceu pela parcial de 6-0 e não dando chances à Bia. Já no segundo set, a brasileira teve uma melhora, o que não foi suficiente para derrotar a americana, que também ganhou o set, agora pela parcial de 6-3. Com um jogo irretocável, Amanda garantiu a vaga para as quartas de final da competição. Bia agora retorna ao Brasil e começa a se preparar para a primeira edição do SP Open, que será realizado em São Paulo a partir do dia 6 de setembro de 2025. Voltamos a falar de futebol e o Brasileirão Série A dá um tempo em virtude das eliminatórias para a Copa. A seleção brasileira de Carlos Ancelotti, desfalcada de 8 jogadores, 5 que ainda não se apresentaram e 3 que treinaram em separado, fez o primeiro treino para os confrontos contra o Chile e a Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Preparação esta que acontece na Granja Comari, a casa da Amarelinha na cidade de Teresópolis. O Brasil já está classificado, mas estes embates servem para que a equipe brasileira garanta o segundo lugar na tabela e para que o treinador italiano teste alguns modelos de jogo e alguns jogadores que irão compor a lista final para a Copa. Por enquanto, estas são as notícias do esporte. Agradeço a audiência. Marcelo Burguês para a Câmara Pelotas. O nosso Rede Câmara Notícias desta terça-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!